Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito da sã doutrina. Vou passar o entendimento a respeito da nova aliança. O entendimento acredito que vai ser curto, porque para os que acreditam na escatologia consumada, esta é a nova aliança. Não tem malabarismos, não tem estudos, exegese, hermenêutica, homilias especiais para falar da nova aliança. Tem. Claro, para os futuristas, a nova aliança ainda se dará. Para os religiosos, eles acreditam que a nova aliança só vai acontecer quando Jesus voltar. Então ficam por aí. Arrumem uma rede, fiquem balançando uma redonda assim, tomando um chimarrão, um tereré, debaixo de uma sombra, para não cansar. Então não adianta. Essa nova aliança, crer, entender que a nova aliança já veio, é somente para os que acreditam na escatologia consumada. Para acreditar que já foi estabelecida a nova aliança do Criador do Eterno, é somente aqueles que acreditam que Jesus já voltou. Esse vídeo aqui para você, já vou falar logo no começo para não te segurar aqui. Esse vídeo, se você ainda espera Jesus voltar, se você é um religioso, se você acredita no que o seu mestre fala, esse vídeo para você é inútil. Não vai servir para nada. Sinto muito. Eu queria muito que esse vídeo aqui batesse 10, 20, 50, 100, 1 milhão de visualizações. Mas eu sei que depois você vai ficar triste, porque você espera Jesus voltar. Então, para você, infelizmente, vai ser um vídeo inútil para você. Agora, lógico, se você quiser entender, se você falar, opa, peraí, deixa eu ver o que esse camarada tá querendo falar com isso aí. Aí tudo bem, eu te convido a ficar até o final. E no final você postar aí o seu comentário, claro, de preferência, um comentário inteligente. O que é um comentário inteligente? É você usar a mesma ferramenta que eu estou utilizando para mostrar para você sobre a nova aliança de Deus. Você que diz que Jesus vai voltar, então, seja inteligente, busque lá onde você tem conhecimento, onde você aprendeu. Fala, olha, conforme está aqui, a nova aliança não veio ainda porque Jesus está voltando, Jesus vai voltar, como está escrito aqui. Aí, se eu puder refutar o que você está postando, eu sim. Agora, claro, se o que você falar tiver coerência, se você escrever, achar escritos, não o que você acha, se você colocar escritos e tiver coerência, talvez eu e muitos irmãos vai ficar agradecido, porque você estará mostrando outro caminho que às vezes a gente não entendeu ainda, entendeu? Então vamos lá. A nova aliança de Deus, quando ocorreu? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja do nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Nós não damos mais glórias a Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré foi um véu, foi um corpo, e Yeshua que revestiu o Espírito de Deus que estava lá dentro. Aquele lá se desintegrou nas nuvens, não existe mais. O que está em nosso espírito, o que está no seu espírito, é o Cristo ressuscitado. A esse rendemos glórias, a esse rendemos louvores, a este rendemos adorações. Creia você ou não, para mim pouco importa. O que importa é eu passar o entendimento e esperar que você entenda desta forma. Se não entender também, amém. Então eu te convido a ler Hebreus capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 ao 13. A nova aliança de Deus, quando ocorreu? Parece uma coisa, é só eu começar, essa abrição de boca começa. Deixa eu falar. Às vezes você é novo aqui no canal, você não entende. Eu tenho 3 cirurgias na coluna, eu tomo remédios há mais de 10 anos, uns 10 anos, uns remédios que é antidepressivo, é calmante, uns remédios, amitriptilina, quetipina. Eu tomo 3 qualidades de remédio, toda noite. Toda noite eu tomo isso e já tem. Aí eu estou com esse ventilador, mudei de lado, falei, vou mudar do lado esquerdo para o lado direito para ver se melhora. Mas não, é só eu começar a falar, vem essa abrição de boca. Então você não releve, aqui eu vou editar, eu procuro editar para você não te incomodar, mas é por causa disso. Então eu tomo à noite, aí eu passo o dia zen,
Só que aí qualquer momento que eu vou falar, acontece esse bocejar aí. Então vamos ler. Eu estou utilizando para essa mensagem o texto da Nova Almeida Atualizada, é o texto que eu mais gosto de usar. Nova Almeida Atualizada, vamos lá. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote. Hebreus capítulo 1 ao 13. Capítulo 8, Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao 13. Que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem, esse tabernáculo aqui é o espiritual, eu vou te mostrar. Como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. 4. Se ele estivesse na terra, Cristo, o Espírito, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então, os sacrifícios, holocaustos, oblações, abluções, que são cerimoniais de água, isso aí é tudo de acordo com a lei. Festividades, cerimoniais, tudo segundo a lei. 5. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Olha, então o que eles faziam antes de ser estabelecida a nova aliança, que eu vou te mostrar quando ocorreu, era figuras, sombras e alegorias da realidade que foi Cristo. A religião vive de figuras e sombras, praticando obras de Moisés, rituais e cerimoniais, porque não? Porque Jesus participou, só que Jesus veio para cumprir a lei. Quando ele morreu, quando ele foi pendurado, ele disse, tetelestai, está consumado, acabou com tudo. Tudo bem, isso não é o assunto. Então, estes ministram, os sacerdotes naqueles dias, os que ofereciam sacrifícios ao templo que ainda estava de pé, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Não era realidade. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. 6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, Jesus Cristo, ele foi superior para estabelecer uma superior aliança. Você consegue entender? Ele foi superior a Moisés. Superior. 7. Porque se aquela primeira aliança, daqui para frente vamos começar o entendimento. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então a aliança que Deus fez com Moisés, através por intermédio de anjos, foi dado leis, foi dado rituais. Se tivesse sido sem defeito, sem erro, sem transgressões, sem desvios, então ela estaria até os dias de Jesus, estaria até os dias de Paulo, estaria até os dias de hoje se ela tivesse sido perfeita, sem defeito. Porém, ela não foi. Porém, ela causou o quê? Ela causou escravidão, ela causou servidão, ela causou morte, ela foi o cativeiro que tornava as pessoas cativo nos 613 itens dela. Foi bom? Paulo diz que a lei era boa, se a pessoa conseguisse guardar os 613, mas ninguém nunca conseguiu. Então, o que veio fazer? Veio libertar os cativos que estavam no cativeiro da lei. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda aliança. Veja, a religião, ela está aonde? Ela está vivendo, praticando, cultuando uma aliança defeituosa. Aqueles que praticam obras antes da cruz, praticam obras defeituosas, obras mortas. Está claro nesse versículo aqui, não precisa nem ficar com muita rodeio, não. 8.
E de fato, repreendendo-os, diz. Isso daqui foi falado lá em Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. Se você quiser ler depois, em Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. E de fato, repreendendo-os, diz, aqui ó, o asterisco não, as aspas, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eis aí vem dias. Isso foi falado em Jeremias, depois o escritor de Hebreus usou também para a sua admoestação, a sua exortação aos hebreus que estavam saindo do legalismo de Moisés e vindo para a graça do Cristo ressuscitado, para a graça de Deus. Então ele estava falando que estava vindo os dias, e os dias já estavam ali. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança, porque aquela tinha defeito, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja, nem na antiga aliança os gentios não faziam parte, gentios somos nós. Ah, mas não existe mais, porque eu vou derrubar do muro de inimizade. Sim, mas eu estou lendo, respeitando a época. A época foi escrita quando? A época foi escrita lá atrás. Então eu estou respeitando conforme aquela época. Por isso que eu tenho que usar o muro de inimizade. Então, me transportando para aquela data, para aquela época. Eu era gentil. Então, antes da cruz, não havia Deus no mundo para mim. O povo gentil não tinha Deus no mundo. E Deus não deu nenhuma das leis dele para o meu povo. Vê se você consegue entender. Então eu não estava inserido na antiga aliança e também nessa nova aliança, porque essa aliança seria feita com a casa de Israel e a casa de Judá. Aí você fala assim, então quer dizer que o gentil não tem salvação? Gentil já veio salvo, porque o gentil são os filhos da promessa que Deus fez, que o Eterno fez, com quem? Com Abraão. Lá atrás, 430 anos antes da lei. O povo gentil é o povo da fé, não é o povo da obra. Eles estão por aí nessas sinagogas praticando obras porque eles não sabem disso. Eles acham que são judeus, eles acham que são igual aos israelitas, eles acham que essa nova aliança foi para eles. O povo gentil não. O povo gentil é o povo da fé. Por isso que Abraão falou, porque Abraão foi justificado não por obra, porque ele não praticou obra nenhuma. Ele foi justificado pela fé. E ele é pai do povo da fé, dos gentios. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Quem foi tirado? Qual povo foi tirado do Egito? Não foram os hebreus? Não foram os que faziam parte das 12 tribos de Israel, os israelitas? Não tem gentil inserido nesse angu. Não tem. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Você vê, mesmo os gentios que, segundo Paulo fala em Efésios, que os gentios não tinham Deus no mundo e eram afastados da comunidade de Israel, até o povo que ele escolheu, pela incredulidade, pela desobediência, por isso que quando Yeshua, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, esteve nos 33 anos, eu acredito que havia manifestações de espíritos imundos, porque os espíritos imundos, lá em Deuteronômio 28, foi maldição, foi bênçãos do versículo 1 ao versículo 14, do versículo 15 em diante de Deuteronômio 28, foi só maldições. Para quem? Para os israelitas que receberam as leis, por eles não cumprirem, por eles serem desobedientes e incrédulos. Então havia manifestação, lá no versículo 28 de Deuteronômio 28, fala sobre perturbação de espírito. Por isso que havia gadareno, por isso que havia, Jesus chegava, as pessoas gritavam, porque elas estavam possessas de maldições. Porque as maldições foram dadas a elas. Por que há manifestação nos dias de hoje nessas chamadas igrejas? Você não vê no baile funk, você não vê na frente de boteco, você não vê em festa de aniversário, você não vê. Agora, dentro desses pentecostais, tem. Por quê? Porque eles vivem lá na maldição. Eles estão antes da cruz. Então, aí é enviado o espírito de erro para eles. Por isso que há essas manifestações. Mas tem outros lugares que você vai, eu não vou falar o nome aqui, mas tem outras religiões aí, outros templos,
que eles fazem o quê? Nas suas reuniões, orações, você vê, não tem manifestação nenhuma. Eles ficam ali cantando louvores, estão cegos? Sim, esperando Jesus voltar? Sim, mas eles não estão com aquela loucura dos evangelhos pentecostais. Então não há. Então acontecem essas manifestações, por quê? Porque eles estão vivendo na maldição, há mais de 2000 anos atrás. Aquilo que era para o povo israelita, isso permaneceu, pela desobediência, pela incredulidade. Culpa de quem que é? Da religião, que não ensina. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Preste muito bem atenção. Você que já acompanha o vídeo, teve uma pessoa que falou assim, nossa, você é muito prolixo. Eu sou. Sabe por que eu sou prolixo? Você que falou isso, é certeza que você tem uma pessoa, você é uma pessoa esclarecida, você é uma pessoa que basta um pingo que você já consegue identificar uma frase inteira. Basta uma vírgula, você já sabe o timing daquela frase que deu aquela parada. Só que quantas pessoas estão assistindo esse vídeo? Quantos milhões, milhares ainda verão isso durante anos? Esse vídeo. Então eu tenho que ser prolixo porque eu tenho que pegar passagens que eu acho importante e dar ênfase naquela passagem, que nem aqui, ó, porque esta é uma aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Esses depois daqueles dias eu tenho que chamar a atenção para isso. Porque a pessoa tem que entender que quando aconteceu depois daqueles dias, foi o juízo do ano 70 DC. Foi quando foi estabelecido a nova aliança. Se você não entender o que foi depois daqueles dias, você vai ficar um religioso, esperando Jesus voltar, esperando aqueles dias ainda acontecerem, esperando depois daqueles dias ainda acontecerem. Então, por isso que eu sou prolixo, porque eu quero muito que você entenda. Pessoas, eu vi um comentário de uma pessoa falando que ela sempre trabalhou, ela não tem estudo, o estudo dela foi pouco. E o que aconteceu com ela? Ela dando oferta, dando dízimo, trabalhando, se matando. Quando ela veio ter entendimento, o arrependimento foi vários anos. Então uma pessoa dessa, eu tenho que ser prolixo, eu tenho que ficar falando para ela, porque tem que entrar na mente dela isso daí. Você consegue entender que o ser prolixo é para isso? É porque eu tenho tanto interesse que a pessoa venha entender depois daqueles dias que eu fico falando. Você que é uma pessoa esclarecida, chegou nesse ponto, você gosta dos meus vídeos, pula essa parte, dá lá um play para ir para frente, entendeu? Adianta, não fica pegado não. Deixe que outros... Tem pessoas que ela pega, você tem que falar pausadamente e ficar repetindo, porque você fala 5 vezes, 6 vezes, ela não entende. Fala, meu irmão, foi muito rápido. Mas você está falando pausadamente, mas a pessoa não entende, porque a mente dela está tão concretada, está tão cauterizada, está tão blindada, que é difícil entrar no entendimento, porque são muitos anos de engano, de mentira. Então vamos lá. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. O que acontece? Esses 2 versículos. Se você pegar esses 2 versículos e você ler ele literalmente, vai embora, você não vai entender nada. Mas por que ele falou lá em Jeremias 31, que depois daqueles dias ele iria colocar as leis? Quando aconteceu depois daqueles dias? É isso que nós temos que entender. Aqui está o pulo do gato para você entender quando a nova aliança foi estabelecida. Se você não entender esses 2 versículos aqui, você não vai entender nunca. Você vai ser mais um esperando Jesus voltar. Você vai esperar mais um esperando o juízo de Deus. Por quê? Porque não entenderam isso aqui. É ser prolixo isso? Mas eu acho que é ser prolixo para o lado bom. Que a pessoa tem que entender isso. Então, por que esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias?
Quando ocorreu? No ano 70. Então a velha aliança findou no ano 70, findou. E ele fez a nova aliança, estabeleceu a nova aliança no ano 70 DC. Quando o templo ruiu, ali foi o fim. Foi o fim do templo terreno e foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual. Aí foi quando se deu a nova aliança. 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você vê. Mas tem como? Fala a verdade. Mesmo ele tendo estabelecido a justiça eterna, que eu vou ler daqui a pouco para você, mesmo ele estabelecido o evangelho eterno, mesmo ele ter estabelecido a nova Jerusalém celestial, de estar no espírito dos filhos eleitos, ele mesmo está. Mas como que pode acontecer um negócio desse? Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e com os seus pecados jamais me lembrarei. O que era pecados? As transgressões das leis dadas a Moisés. Mas o que é feito nos dias de hoje, em pleno século 21, ano 2022, dia 30 do mês de março? O que é feito no dia de hoje? Ainda mais que é quarta-feira. O que eles estão fazendo? Buscando o Espírito Santo, falando, anunciando da volta de Jesus, anunciando que domingo, agora próximo, devem participar da comunhão do corpo e do sangue, comendo um pedaço de pão e bebendo suco. Falando para os novos convertidos que devem se batizar nas águas da purificação, lei de Moisés. Eles estão fazendo o quê? Eles aceitaram o estabelecimento da nova aliança? Não! Isso daqui, para os religiosos, é algo inútil. Isso aqui não tem jeito. Para os incrédulos, eles dizem que são convertidos, mas eles são convencidos a ficar no engano. Então é isso, é buscando o Espírito Santo, vamos buscar o Espírito Santo. E domingo, que vai ser o primeiro domingo do mês, é a comunhão, comer pão e beber suco. Fazendo o que com isso? Profanando, blasfemando, menosprezando o juízo, a justiça eterna que já foi estabelecida. Como então, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia? Então como que o Criador vai usar de misericórdia com essa turma, com esses incrédulos por aí? Com essa raça de mentirosos, que fica enganando as pessoas? E aí, você é uma pessoa racional? Eu não estou aqui falando de religião, eu não estou aqui falando nada, eu estou mostrando no versículo como então que Deus vai usar de misericórdia com essa raça, com essa turma que não reconhece isso. Fica difícil? Fica difícil. Por isso que está aí, catástrofe. E, você pode esperar. Se essa guerra da Ucrânia não der em nada, claro, der em nada não pode falar, porque já matou. Mas se fizerem as pazes lá, você pode ficar tranquilo, pode esperar. Em seguida vai vir outra tragédia, de tamanho tamanho igual ou maior. Não adianta você está profetizando, que não, que longe de mim. Mas é assim, porque isso daqui, como que Deus vai usar de misericórdia com essa raça, com esses incrédulos, que ficam buscando, louvando e cultuando a maldição dada a Moisés, desmerecendo aquele sangue que foi vertido naquela cruz, desprezando o sacrifício daquela cruz, pisando no sangue que desceu daquela cruz. Como que esse versículo vai alcançar essas pessoas, meu Deus? Então, calma. Passando isso, vem mais. E assim vai. É assim, é igual pulga. Está sendo esmiuçado. É assim, não adianta. 13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Por que estava prestes a desaparecer? Porque isso aqui foi escrito em 65. No ano 70, ela iria desaparecer. Por isso que o escritor aqui, que eu acredito foi Apolo, diz que estava prestes a desaparecer. Deus já estabeleceu a justiça eterna. Vamos lá. Daniel 9:24. Veja essa profecia aqui. É ruim, hein? É ruim o religioso entender dessa forma. Daniel disse assim, 9:24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Quem era o povo de Deus? Os descendentes dos hebreus, os israelitas, os judeus. Confere isso com você.
70 semanas estão determinadas para o seu povo. Quantos são 70 semanas? Uma semana são 7. 70 semanas, 70 vezes 7 dá quanto? 490. Período de silêncio, 420. É mais ou menos a conta, tá? Não vem você querer, nossa, você, cadê a calculadora científica? Ei, período de silêncio, 420. Com 70 semanas, que foi a geração que Jesus falou que naquela geração iria vir o juízo de Deus, iria o fim dos tempos, deu quanto? 490 anos. Então, 70 semanas estão determinadas para os povos. Então, pelo meu entendimento, 490 dias, 490 anos estão determinados para o seu povo. 490, eu vou ser prolixo, viu? Mas é para o seu bem. 490 anos estão determinados para os israelitas e para a sua santa cidade. Onde era a santa cidade? Jerusalém. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados. O que era pecado? 1 João 3,4. O que era pecado? As leis dadas a Moisés. Então, para acabar com a transgressão, para dar fim às leis de Moisés, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Então aqui, ó, 490 anos, é uma coisa simples para mim. Para mim está simples. Pode aí xingar, pode usar sua teologia para falar o que for. 490 anos. 420 de silêncio, com 70, deu os 490. E fez o que no 490? Ele fez e estabeleceu a justiça eterna. Acabou, não tem mais. Ele estabeleceu o que? A nova aliança, porque a justiça eterna e a nova aliança. E o evangelho eterno estão todos ali concatenados. O Criador já está em seu tabernáculo. Isso aqui eu vou ler, a pessoa vai falar, tá vendo? Você é prolixo de novo. Pode falar, mas isso daqui as pessoas têm que saber e é o meu foco. O foco nos meus vídeos é sempre mostrar isso. O Criador já está em seu tabernáculo espiritual, ou seja, no espírito dos homens. Vamos lá de novo, Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6. E vi novo céu e nova terra. João, o Espírito, já estava finalizando o juízo de Deus, o dia do Senhor, que nós estamos aqui no capítulo 21, já estava finalizando. Então João, no Espírito, ele estava vendo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, não mais aquela terrena, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A antiga aliança. 5. E aquele que estava sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas, eis que estabeleço a nova aliança. É simplesmente isso. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. 6. Disse-me ainda, tudo está feito, tudo está finalizado, tudo está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Assim foi o que aconteceu. Foi estabelecida a justiça eterna no ano 70, para se cumprir a profecia de Daniel, as 70 semanas, que foi 490 anos. E quando chegou no ano 70, quando houve a queda do templo, porque Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 3, que o final dos tempos, uma das coisas principais seria a queda do templo, quando foi estabelecida a nova aliança de Deus, no ano 70 DC. Aí está assim, ó, a pessoa fala assim, mas foi passado, a pessoa fala assim, mas como que foi estabelecido a nova aliança e tudo e o mundo está por aí, pessoas ruins? Mas continuou da mesma coisa. Jesus falou em Mateus 24, 34 e 35 que não passaria daquela geração. Ele falou, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, a coisa continua.
É o círculo, é o circuito, e continua. Aí as pessoas falam, e continua assim, essa ruindade, pessoas mal, como que pode o mundo estar desse jeito? Está desse jeito por causa da incredulidade. Mas, veja, em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, falou assim, continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, assim, a vida segue. Assim seguiu o fluxo. Não mudou nada. Não mudou nada. Foi feita a justiça, foi estabelecida a justiça eterna. Qual a forma que nós podemos reinar em vida? Qual a forma? O que é o reino de Deus? É casão, mansão, sitião, dinheirão? Não. O reino de Deus é paz, justiça e amor do Espírito Santo. É isso. O reinar em vida é você ter paz, ter amor. Mas você pode ter um carrão? Pode. Você pode ter um casão? Pode. Você pode ter uma mansão? Pode. Mas o principal é você ter paz. É você procurar ser justo com as pessoas. E principalmente amar o seu próximo, porque você amando o seu próximo, você está amando a Deus, está amando o Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Então, a nova aliança de Deus, ela foi estabelecida. Quando ocorreu? No ano 70 BC, quando Deus julgou os israelitas. Acredite você ou não. Sinto muito de te decepcionar, você que ainda espera Jesus voltar. Então, para você, a nova aliança não aconteceu. Os pecados, porque você, apesar de ser gentil, mas você cultua Moisés, então os pecados que eram as transgressões de Moisés, Deus ainda não perdoou da sua vida, por isso que a sua vida é essa desgraça, por isso que a religião é essa maldição, por isso que essas pessoas não dormem à noite, vê vulto, vê bicho, vomita tranqueiras, por quê? Porque está tudo debaixo de maldição, amém? Então eu vou deixar com você esse vídeo. Eu achava que eu ia fazer com 20 minutos, mas não tem jeito, você me perdoa. Enquanto a ser prolixo, vou ser prolixo enquanto eu tiver achado a necessidade que eu tenho que ficar repetindo, para que venha entrar na mente das pessoas que precisam. Tem pessoas que têm dificuldade, muita dificuldade de entender as coisas. Eu estou aqui para ajudar, para contribuir. Então, me desculpe se eu sou prolixo, me desculpe se eu não falo um português correto, me desculpe de vez em quando de dar uma explodida, me desculpe de ter a cabeça grande, me desculpe de ter a orelha grande, me desculpe de ter o queixo grande, me desculpe de tudo. Porque assim tem que ser. Amém? Graça e paz. Se foi útil para você, joinha. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa assistir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa eu só outra coisa. Não adianta colocar no comentário, olha, o que você acha do fulano que está pregando assim? Do ciclano que está pregando assim? Eu não estou nem aí com quem fala. Eu não busco entendimento, graças a Deus. Olha, eu sou grato. Primeiro, claro, a Deus, que o Espírito da Graça fala pela boca dele. Eu sou grato a Geraldo Moraes, que lá no início foi ele, a certeza que eu tinha lá em 88, 89, 90, quando eu fiz parte de uma sinagoga, que eu não aceitava, foi pela boca de Geraldo Moraes, que ele me fortaleceu para buscar esse entendimento e acreditar nele. Eu não tenho mais tempo de assistir. Não é, você está desprezando? Claro que não. Você é melhor do que... Não sou nada, mas eu caminho com as minhas próprias pernas, dirigido e guiado pelo Espírito da Graça. Assim eu creio. Então, eu não estou nem aí pelo entendimento que um tem, mas o outro acha isso, mas fulano... Ele pode achar o que ele quiser. Tanto que você vê, eu não busco entendimento fora da Bíblia, eu busco entendimento nos escritos bíblicos. Porque, mas Jesus não existiu. Para mim existiu. O nome Jesus, Yeshua, para mim, ele existiu, porque tudo foi escrito por ele para ele. Isaías foi feito, Jeremias falou dele, Zacarias falou dele. Como que eu vou falar que não existiu? Malaquias falou dele, falou de Elias. Como que eu não vou acreditar num negócio desse? Então eu falo de acordo com... Então não adianta perguntar para mim o que eu acho de fulano. Eu nem toco no nome, eu não estou nem aí. Cada um passa o entendimento que achar. Você tem que colocar a sua moringa para funcionar e você vê se o que eu estou falando tem coerência e que o outro lá está falando, você tem coerência. Mas não é você querer perguntar a minha, querer colocar conflito. Claro que não. Eu estou aqui para somar, não para dividir.
não para diminuir ninguém. Não, eu não. Então eu passo o meu entendimento e eu tenho fé, eu tenho esperança que a cada dia mais eu vou ter, Deus vai me dar mais entendimento para passar a quê? A você, que é o meu principal objetivo, é passar o entendimento a você. Porque para mim, graças a Deus, eu leio, eu estou entendendo. Eu leio, eu posso pegar a Bíblia aqui, ó, posso pegar ela aqui agora, só se for alguma coisa que sei lá. Mas eu posso pegar ela aqui, abrir em qualquer lugar aqui e ler um capítulo que eu vou ler, vou entender. Pro meu entendimento. Mas eu quero que esse entendimento chegue até você. Bem, graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.